Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende de quando virem o vídeo, não é? Este vídeo é sobre inteligência emocional. Então, o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional é a habilidade para identificar, expressar, compreender e regular as emoções próprias e as dos outros. Uma pessoa emocionalmente inteligente possui algumas competências e essas competências são autoconsciência, ou seja, o autoconhecimento, aquilo que eu sei, que penso e que sinto. É a consciência que eu tenho daquilo que sou, não é? Daquilo que eu penso, daquilo que eu sinto, daquilo que eu sei. É ter consciência do meu eu. A autorregulação, que é o controle das emoções e impulsos. Eu tenho mais autorregulação quando eu tenho capacidade de controlar aquilo que eu estou a sentir. Mas para conseguir controlar aquilo que eu estou a sentir, eu tenho que perceber o que é que eu estou a sentir e porquê. Qual é o pensamento que me leva àquela emoção? E assim mais facilmente consigo controlar o impulso, que é o ato comportamental, não é? É aquilo que depois de sentir, depois da emoção, vem o comportamento. E só quando eu consigo logo de imediato identificar a emoção, controlar a emoção, é que eu posso controlar o comportamento, controlar o impulso. A motivação, que é a vontade e a persistência. Eu sou inteligente emocionalmente quando eu tenho um elevado nível de motivação ou de automotivação. Quando eu consigo, após os fracassos, após as desilusões, ter uma motivação, uma vontade, uma persistência para continuar em frente e para voltar a tentar, para, para conseguir continuar o meu percurso, pronto, aquilo que eu quero, a perceber mais sobre mim. Isso é a motivação e é importante, obviamente. Não é? A empatia, que é colocar-se no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, isso demonstra inteligência emocional, porque significa que eu mais facilmente vou compreender o outro, eu mais facilmente vou aceitar o outro, eu mais facilmente me vou relacionar com o outro, porque eu quando me coloco no lugar do outro, não é pensar, ai, mas se fosse a mim, eu fazia assim. Não. É pensar, se eu fosse ele, com as características do outro, com a forma de estar do outro, com a vivência do outro, talvez eu também me sentisse assim naquela situação. Porque não é essa situação fosse a mim, porque aqui o que está a ser analisado não é a situação. É a capacidade da gente se colocar no lugar do outro, porque uma situação, um acontecimento é o que é e vale o que vale. Agora, tudo depende da forma como nós a recebemos e como nós lidamos com as situações. Portanto, se eu me colocar no lugar do outro, que não é se fosse comigo ou se fosse a mim, não, porque eu sou outra pessoa, eu não sou o outro, eu sou uma pessoa diferente, tenho características diferentes, experiências diferentes, pensamentos diferentes, formas de lidar com as situações diferentes do outro. E, portanto, se fosse comigo, se calhar eu lidaria de uma forma obviamente diferente do outro. E, portanto, isso não é colocar no lugar dele. Colocar no lugar dele é, de facto, pensar, olha, passou por isto, ele viveu isto, ele tem estas características da personalidade dele e, portanto, é normal que reaja assim, ele pensa assim, ele está fragilizado com esta situação e, portanto, é normal que se vá abaixo com aquilo. Eu não iria, mas é normal que vai, ou se calhar na posição dele também passaria pelo mesmo, ou sentiria da mesma forma. Isso é colocar-se no lugar do outro. E
competências sociais. E o que é que são competências sociais? É relacionar-se com os outros de forma saudável. É ter tudo isto que foi referido anteriormente, o que ajuda, não é? A uma relação saudável com outra pessoa, e ter de facto criar simpatia e não antipatia, não ser uma pessoa isolada, antipática, antissocial, digamos, não é? É de facto relacionar-se com os outros de uma forma saudável. A partir do momento em que vou desenvolvendo estas competências, eu vou mais facilmente conseguindo identificar, expressar, compreender e regular as minhas emoções e as emoções dos outros. Mas como é que eu conheço o outro? Ora bem, eu para identificar as emoções dos outros, eu tenho que o conhecer, não é? Porque eu posso ter estas competências todas e olhar para o outro e pensar, bem, e agora o que é que ele está a sentir? Quais são as emoções? Não é? Eu tenho que o conhecer minimamente para perceber. E como é que eu conheço o outro? Eu conheço o outro principalmente observando. Observando como ele se relaciona com os outros, como lida com as situações de pressão, numa discussão, numa fila, no trânsito, etc. Eu conheço o outro observando o comportamento dele em relação a mim. Se cria empatia comigo ou não. Concluindo, preciso de me conhecer antes de conhecer o outro. Primeiro conheço-me a mim, para saber que tipo de emoções é que há, em que tipo de situações se calhar despolta determinado tipo de emoções. Quanto melhor eu me conhecer, melhor eu conheço o outro. Se eu me conhecer bem, mais facilmente irei conhecer o outro. Conheço melhor o outro ainda observando, como já referi, porque as pessoas, apesar de eu me conhecer bem, as pessoas não são todas iguais e reagem às situações de maneira diferente. E quanto mais observarmos o outro, conseguimos também compreendê-lo melhor, perceber melhor, não é compreendê-lo, mas compreendê-lo também, porque quanto melhor conhecemos, melhor compreendemos, mas conhecer, saber de que forma é que ele lida com determinadas situações em determinados momentos. Preciso controlar as minhas emoções e impulsos para mais facilmente controlar as dos outros, através do diálogo, ter motivação para me relacionar, empatia para entender como se sentiria se estivesse no lugar do outro e mais facilmente entender o que ele sente, e as competências sociais envolve tudo isso. Devo ter relações saudáveis e a minha flexibilidade e capacidade de me relacionar de forma positiva com os outros. Isso é que são as competências sociais, não é? É a flexibilidade e a capacidade de me relacionar de forma positiva. Agora, tudo o resto é treino. Todas essas capacidades ou essas competências é uma questão de treino. Primeiro é a autoconsciência, porque a autoconsciência é o princípio de tudo. Eu conheço-me, eu tenho percepção daquilo que estou a sentir, do porquê que estou a sentir, e logo em seguida é mais fácil de regular aquilo que eu estou a sentir, não é? De controlar. E controlando, percebendo, compreendendo, é mais fácil de me motivar para continuar. E assim, dessa forma, também criar empatia com o outro e facilitar assim as competências sociais, a relação com os outros. Pronto, e isto faz parte da inteligência emocional, que é o saber ser, o saber estar, o saber agir e o saber sentir, ou pelo menos saber o que se está a sentir. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor e, e que vos possa ajudar um bocadinho a perceber quem vocês são e aquilo que sentem. Obrigada.